Efésios, capítulo 2, verso 1 ao verso 3, que diz: Ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. Vamos orar. Senhor, nós colocamos as nossas vidas mais uma vez em oração diante de Ti. Pedimos que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, Senhor. Ilumina o nosso entendimento. Traz, Senhor, sobre a Tua igreja a compreensão dessas letras que produzem vida, essas letras que nos confrontam, essas letras que nos chamam para uma novidade de vida, que revelam a nós a Tua vontade e o Teu querer. Eu oro pelo Teu povo, Pai, para que esses corações estejam como aquele coração de terra fértil, onde a palavra do Senhor há de frutificar, e que essa palavra, ó Deus, produza frutos abundantes na vida de cada homem e mulher aqui dentro desse lugar, aqueles que nos assistem por meio desse vídeo, aqueles que quem sabe estão ouvindo longe daqui, que o Teu Espírito, ó Deus, possa impactar essas vidas, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode se sentar, amados. Irmãos, para nós entendermos o capítulo 2 de Efésios, para nós termos uma compreensão profunda do capítulo 2 aqui dessa carta de Paulo aos Efésios, nós precisamos rever algumas bases doutrinárias que Paulo trata no capítulo anterior. E nós não temos um tempo agora aqui para nós fazermos isso de forma profunda, mas o capítulo 1 eu quero apontar para você aqui algumas verdades que esse capítulo traz, e diante dessas verdades trazidas no capítulo 1, nós vamos ter uma compreensão mais profunda daquilo que realmente as Escrituras querem nos dizer, e podemos aplicar dela nesse capítulo 2. Então no capítulo 1 nós vamos ver que Paulo começa dizendo que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Isso significa, irmãos, que as maiores bênçãos não estão relacionadas a essa terra. As maiores bênçãos que alguém pode receber de Deus não estão relacionadas a essa terra, mas estão relacionadas à eternidade. E a maior bênção que nós podemos receber é a salvação da nossa alma. Essa é a maior bênção que nós podemos receber, a salvação da nossa alma por meio de Jesus Cristo, do sacrifício da cruz. Segunda verdade, nós fomos eleitos por Deus, isso está lá no capítulo 1. Nós fomos eleitos por Deus, nós fomos escolhidos por Ele antes que o mundo fosse o que é. Antes da fundação do mundo, o capítulo 1 vai nos dizer que Deus nos elegeu. Antes que qualquer coisa viesse a existir, Deus havia escolhido os seus. A terceira verdade que esse capítulo 1 vai nos apontar é que Ele nos elegeu. Ele nos elegeu. Ele nos escolheu, e Ele nos escolheu com uma finalidade. O texto vai dizer que Ele nos escolheu a fim de que nos tornássemos santos e irrepreensíveis diante dEle. Então o escolhido de Deus não é meramente escolhido para viver aqui nessa terra de qualquer forma, não. Quando ele é escolhido por Deus, ele é escolhido para ser santo e irrepreensível diante de Deus. Isso quer dizer que o eleito vive como eleito. Ele busca comunhão com Deus.
ele sente desejo de santificar-se. Ele entende o valor da santificação. Ele entende que ele precisa deixar a vida que ele vivia, que ele precisa viver a vida que Deus estabeleceu para ele. A quarta verdade que o capítulo 1 nos aponta é que ele nos predestinou. Predestino. Ele nos predestinou para ele. Ele fez para nós um destino antecipado para ele, para vivermos para ele. Nós somos então propriedades de Deus. O predestinado é propriedade de Deus. A Bíblia vai dizer que esse predestinado, ele é um sacerdote do Senhor. Ele entra na presença de Deus, ele oferece culto, ele oferece sacrifícios a Deus. E não é o sacrifício como o sacerdote fazia lá no Antigo Testamento. O sacerdote levava um animal para ser sacrificado e oferecia a Deus, não era assim? Nós somos sacerdotes, mas nós não sacrificamos mais. Nós somos o sacrifício, a nossa vida é um sacrifício a Deus. Então nós somos propriedade exclusiva dele. A quinta verdade que o capítulo 1 nos aponta é que nós fomos feitos filhos de Deus. Tem gente que diz aí, né? Todos são filhos de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que todos são filhos de Deus. A Bíblia diz que aqueles que são de Cristo foram feitos filhos de Deus, aos que creem em Jesus. Então nós somos criaturas, mas a partir do momento que nós temos um encontro com o Senhor, nós somos feitos filhos de Deus. Lá em João, capítulo 1, verso 12 diz: todos os que receberam Jesus, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então eu só sou filho de Deus se eu creio no nome de seu Filho, Jesus. Se eu faço de Cristo meu Senhor e Salvador. A sexta verdade que o capítulo 1 nos aponta é que por causa de Jesus, por conta do sacrifício da cruz, nós temos então a redenção. Nós temos então o pagamento da nossa dívida. Por conta de Jesus, nós temos livre acesso ao trono de Deus. Em Cristo nós temos livre acesso ao trono de Deus. Nós não precisamos de ninguém mais. Nós não precisamos de sacrifício algum. Nós não precisamos de nenhum intermediário, né? Nós temos pessoas ensinando, muitas vezes ensinando por aí, que você precisa de alguém para te levar a Deus. Você precisa sim de alguém para te levar a Deus, mas o nome dele é Jesus Cristo. Você não precisa de mim para ir a Deus. Você não precisa de um padre para ir a Deus. Você não precisa de um monge para ir a Deus. Você precisa de Cristo. Jesus é a porta. Jesus é a porta. A sétima verdade que nós vemos aqui no capítulo 1 é que por causa de Cristo nos foi desvendado os mistérios da vontade de Deus. O que é mistério? Mistério é algo que nós não entendemos. Nós só podemos entender o Evangelho se esse Evangelho for desvendado a nós. Só assim, não há como. Eu tenho dito sempre isso aqui. Não é uma palavra, uma mensagem bem elaborada. Não é uma mensagem usando palavras especiais que vai mudar o coração ou vai abrir o entendimento de alguém. O que abre o entendimento de alguém é sim a palavra, mas essa palavra revelada, essa palavra desvendada. É quando Deus vem e abre os nossos olhos, quando Ele, por meio do Espírito dEle, Ele revela os seus mistérios, a vontade dEle para nós. Então, se os nossos olhos foram e têm sido abertos, é porque Deus tem desvendado as suas vontades para nós. Porque se não for assim, nada vai mudar. Oitava verdade que o capítulo 1 nos aponta é que pela obra da cruz, nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Você sabe o que significa isso?
Quando a Bíblia diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, o selo é um sinal. Antigamente, muito no passado, os reis, quando eles faziam um edito, quando eles criavam uma lei, é igual hoje, né? Hoje, o presidente, o que ele faz? Ele pega lá a caneta dele, né? E assina. Então, quando ele assina, aquilo está valendo. O que os reis faziam? Eles selavam o documento. Como é que eles selavam o documento? Eles tinham um anel real, que tinha a marca do seu reino, a sua marca. E quando eles faziam um documento, eles derramavam cera quente sobre aquele documento e colocavam o seu anel, marcando, selando aquele documento, fazendo com que aquele documento tivesse valor real, dizendo: esse documento é meu. Veja só a comparação que a Bíblia nos traz. Ela vai dizer que nós somos selados com o Espírito por conta da obra salvífica de Cristo na cruz. Então esse é um sinal de pertencimento. Nós pertencemos a Deus porque nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. Fomos selados pelo Espírito. A nona verdade que o capítulo 1 de Efésios nos aponta é que o Espírito de Deus é também o nosso penhor até o nosso resgate. O que é penhor? Penhor é garantia. Quando você vai lá no banco, né? Não sei se você já teve essa experiência de fazer um empréstimo. Aí o que o banco olha para você e pergunta: o que você tem? O que você tem de valor para deixar como garantia? O que você tem de valor para deixar como penhor, para penhorar aqui? Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus é o nosso penhor. Ele é a nossa garantia que nós somos de Deus. Ele é a garantia que nós pertencemos a Deus e que ninguém nos tomará das mãos dele. Até o dia que, enfim, nós fomos resgatados e levados a ele. Então, o Espírito Santo de Deus é o nosso penhor. Agora, no capítulo 2, Paulo vai mostrar quem nós éramos e como nós fomos resgatados da perdição eterna. Primeiro ele vem traçando os passos dessa mudança, uma sequência de ações de Deus sobre a vida das pessoas, e agora no capítulo 2 ele vai mostrar como nós fomos resgatados, quem nós éramos e como nós fomos resgatados da perdição eterna. O primeiro apontamento aqui que Paulo faz, irmãos, no capítulo 2, ele vai nos mostrar aqui em que estado nós estávamos. Quem éramos nós? Sem Deus, quem é o ser humano? É o que esse capítulo vai nos mostrar. Veja só aí, capítulo 2, verso 1. Ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecado. Então ele está dizendo: estando vocês mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Essa é a condição do homem sem Deus. Essa é a condição que antes aqueles que hoje estão em Cristo viviam, mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Então a descrição que Paulo faz aqui é de alguém morto. Alguém aqui já foi num velório alguma vez? Né? Acredito que todo mundo deve ter ido num velório. O velório de alguém querido, é um momento onde as emoções afloram, não é verdade? E as pessoas próximas daquela pessoa que está naquele caixão sendo velada, naquele caixão onde o corpo está inerte, as pessoas rodeiam aquilo. Os mais chegados daquela pessoa chegam até a tocar nas mãos, na testa, não é? Você já viu isso? Tocam as emoções. Alguns sussurram palavras para aquele morto. Você já viu isso? Você já fez isso? Emoções afloradas. Os familiares próximos choram próximo ali ao rosto do falecido. Em alguns casos até lágrimas dos que estão vivos, entristecidos, caem
sobre o corpo do falecido ou da falecida. Mas aquela pessoa que está no caixão não sente absolutamente nada. Ela está alheia a tudo que está acontecendo à sua volta. Absolutamente ela não ouve os sussurros, ela não ouve o choro, ela não sente o toque, ela está inerte, morta. Ela não tem reação às ações carinhosas, às palavras carinhosas, ela não consegue sentir aquele amor expressado ali nas palavras. E é exatamente essa realidade que Paulo quer mostrar, quando ele descreve que nós estávamos mortos. Morto não tem querer. Morto não sente o que está acontecendo ao redor. Morto não responde positivamente ou negativamente ali àquele momento. Ele está morto, ele não há nada, há inércia total ali. E essa é exatamente a condição de toda a humanidade. Essa é a condição que a Bíblia nos mostra. Mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Isso, irmãos, vai apontar algo que nós precisamos entender. Vai apontar a nossa incapacidade de dizer sim, a nossa incapacidade de responder positivamente ao Evangelho. Porque morto não responde, porque morto não sente. Isso vai apontar a nossa impossibilidade de, por nossa própria vontade, nos chegarmos a Deus. O estado de morte que nós estávamos não nos permitia chegar a Deus. Por isso que Ele nos elegeu, por isso que Ele nos predestinou. E Paulo começa o verso 1 do capítulo 2 dizendo: Ele vos deu vida, estando vocês mortos em seus delitos e pecados. Amados, se Deus não nos tivesse chamado, se Deus não tivesse soprado vida sobre nós, nós ainda estaríamos vivendo alheios à vontade de Deus. Nós estaríamos ainda lá naquele lamaçal que um dia nós saímos. Nós não entenderíamos absolutamente nada da fé, nós não teríamos vontade nenhuma de estar aqui, nós não teríamos interesse nenhum pelas Sagradas Escrituras, nós não teríamos vontade nenhuma, com sinceridade, de orar a Deus. Porque qualquer um pode orar a Deus, principalmente em momentos difíceis, né? Está chovendo gente no Facebook, em outras redes sociais, dizendo: nós precisamos orar, nós precisamos orar. Pessoas que a gente sabe que a vida não tem nada a ver com o Evangelho. Mas sinceridade mesmo, verdade, nós só podemos fazer isso se nós formos tocados pelo Senhor. Então, se Deus não tivesse tocado em nós, se Deus não tivesse nos dado vida, nos concedido vida, nós estaríamos ainda cegos nas nossas paixões pecaminosas. Nós estaríamos ainda sem entendimento, sem compreensão, sem discernimento. Se você hoje tem entendido a respeito da necessidade de um Salvador, se você hoje, quando erra, quando peca, sente que você pecou e que você precisa pedir perdão a Deus, se você hoje sente a necessidade de se envolver com as coisas do eterno, é porque a maravilhosa graça de Deus, a maravilhosa e poderosa misericórdia de Deus tocou você. Se você acha que você é indigno desse amor tão grande, essa graça te alcançou. Se você sente que você precisa e tem necessidade extrema da presença dele sobre você, é porque essa graça alcançou você. No verso 2, Paulo vai apontar como nós vivíamos quando ainda estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ele diz:
nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, que de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então ele vai dizer para nós, ele vai dizer, vocês andavam segundo o curso desse mundo. Aqui na minha tradução está sistema mundial. O mundo aqui não é, a palavra mundo aqui não está descrevendo o planeta, não está descrevendo a criação, não está descrevendo a natureza. Mundo aqui é o sistema distante de Deus, distante do seu Criador. Mundo aqui é o sistema onde tantos caminham sem discernimento de Deus, sem discernir o momento, sem olhar para a situação que nós estamos vivendo e enxergar nela o desenhar dos traços do eterno, levando ao fim, porque o fim virá. O mundo aqui são aqueles que não compreendem de onde vieram, para que vieram e para onde vão. Porque nós só podemos saber isso quando os nossos olhos são abertos. O mundo aqui são aqueles que seguem conforme a banda toca. São aqueles que seguem deslumbrados com as últimas tendências. Os seus objetivos é apenas satisfazer os seus prazeres imediatos. O seu objetivo de vida é apenas fartar a alma com as alegrias passageiras desse mundo. Esse é o mundo aqui. Isso é que o apóstolo Paulo está apontando. E esses que estão nesse sistema, eles nem percebem que tudo está convergindo para um fim. O apóstolo João, ao escrever a sua primeira carta, no capítulo 2, verso 15, ele diz o seguinte: quem ama o mundo não pode amar a Deus. Então o apóstolo João é enfático aqui dizendo, quem ama o mundo não pode amar a Deus. Tiago 4,4 vai declarar com a mesma ênfase, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Lembra que mundo aqui não é o planeta, não é a natureza, não é isso, é o sistema distante do Criador. É o viver a vida como, deixa a vida me levar, a vida leva eu e vamos tocando, vamos ver no que dá. Paulo ele vai mais além, irmãos, ele diz que estes que andam conforme o curso desse mundo, como um dia aqueles que estão em Cristo também andaram, estão sendo influenciados, sendo direcionados pelo príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Veja novamente, vamos ler de novo. Nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então Paulo vai dizer, esses que não estão em Cristo, esses que não tiveram seus olhos abertos, esses que estão aí vivendo de qualquer forma, estão sendo influenciados pelo príncipe desse mundo. E quem é esse príncipe desse mundo? A Bíblia vai dizer que o príncipe desse mundo é Satanás. Ele é o líder das hostes malignas. Ele lidera 1/3 dos anjos que caíram. Esse é o príncipe das hostes malignas. A palavra aqui, potestade do ar, irmãos, ela aponta que eles estão entre nós. Existe uma guerra acontecendo ao nosso redor, irmãos. Nesse exato momento. Só que nós não vemos. Na sua casa, no seu trabalho, enquanto você dirige para o seu trabalho, para a escola,
enquanto você está sozinho ou está acompanhado, há uma guerra acontecendo. A potestade do ar está em todo lugar. Eles estão entre nós, entre a humanidade, como o ar que nos cerca. Eles são reais, perversos, e o objetivo deles é matar, roubar e destruir. Mas os que estão em Cristo são salvos desse inimigo. Ele quer nos destruir, ele quer roubar a nossa unidade, ele quer nos afastar da comunhão do corpo que é a igreja. Ele quer fazer você viver com a sua velha natureza viva. Ele quer fazer com que você continue sem perdoar o seu próximo, que você continue nos vícios, que você continue mentindo, que você continue roubando, que você continue traindo a sua esposa, traindo o seu marido. Ele quer que você permaneça naquele vício terrível, ele quer isso, e ele trabalha por isso, e elimina as vidas, ele destrói, ele coloca pessoas no seu caminho para serem instrumentos dele. Ele traz o desânimo, ele joga a apatia, ele joga a sonolência, ele vem com todas as armas, irmãos. Ele tem um exército que não precisa de almoço, janta, café da manhã, café da tarde. Ele tem um exército que não precisa dormir, descansar. Ele trabalha 24 horas. Ele é um inimigo invisível. E ele atua de forma feroz sobre esse mundo distante de Deus. E no verso 3, Paulo traz à nossa memória que antes de sermos atraídos por Deus a Jesus, nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade do que vinha em nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Veja aí, anteriormente todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos, os seus pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. Olha o caminho que está aquele que não está em Cristo. Quem não está em Cristo, a Bíblia diz que caminha a passos largos para a perdição eterna. São por natureza filhos destinados à ira. E eu gostaria de finalizar nessa noite, irmãos, chamando a sua atenção para a sua identidade em Cristo. Se você verdadeiramente teve um encontro com Jesus, se você nasceu de novo, significa que a velha natureza ficou para trás, significa que o velho homem ficou para trás. Há ações que já não cabem mais a você, há pensamentos e atitudes que já não são para você. Irmãos, Jesus diz que nós conhecemos as árvores pelos frutos. Não é verdade? Tem árvore que a gente olha pelas folhas, a gente fala, isso aqui deve ser isso. Mas quando o fruto está lá, a gente certamente diz, isso é isso. Amados, aqueles que estão em Cristo, aqueles que tiveram um encontro com Jesus, dão frutos de transformação. Não há encontro com Jesus que não gere mudança. Não existe isso. O encontro com Cristo gera transformação. Então nós precisamos pensar na nossa identidade. Há coisas que não cabem mais a nós. Ele nos deu vida estando nós mortos.
Antes você vivia oprimido, antes você vivia enganado, enveredado pelo príncipe das trevas. Antes Satanás fazia o que queria com você, mas Jesus deu vida a você, Jesus abriu os seus olhos, Jesus abriu o seu entendimento, Ele resgatou você. A Bíblia vai dizer que Deus nos tirou do mundo das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Nos transportou, nos tirou das trevas e nos transportou para o mundo da luz, para o mundo do seu Filho. Isso é conversão. E sem essa experiência, jamais alguém entrará nos céus. Sem a experiência da conversão, jamais alguém entrará nos céus. Não sou eu que estou dizendo. E eu não estou falando aqui de regras humanas. Que regra humana qualquer um pode fazer. É só colocar uma máscara, né? É só vestir a capa. É só vestir a capa. Qualquer um pode fazer. Promessa, qualquer um pode fazer. Acender uma vela, qualquer um pode fazer. Ser crente de quarta, de grupo de crescimento, escola bíblica e culto à noite, qualquer um pode. Só vestir uma roupa assim, tá? Né? Passa um gelzinho no cabelo, vamos para a igreja, bota a Bíblia aqui e vai. Agora, irmãos, conversão é mudança. Conversão é transformação da mente, é transformação dos lábios, é transformação do pensamento, é transformação do caminhar, das atitudes, é mudança real e verdadeira. E se essa mudança não aconteceu, eu digo a você, sem sombra de dúvida, não há conversão. Como você tem vivido? Quais são os frutos da eleição, da predestinação que você tem dado? Quero que você pense nisso nessa noite. Em nome de Jesus. E se você não tem certeza da sua salvação, coloque a sua vida diante de Deus e peça a Ele: Senhor, salva-me. Senhor, muda a minha vida. Muda a minha vida. Quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos. Senhor, eu quero pedir a Ti nesse momento pelo Teu povo aqui reunido, Pai. A Tua palavra vem nos dizer que nos foi concedido vida, porque antes estávamos mortos nas nossas transgressões, nos nossos pecados, que antes andávamos segundo o curso desse mundo, nesse sistema caído, distante do Senhor, e estávamos dominados pelo poder das trevas. Mas a Tua palavra diz que o Senhor, por meio do Teu Filho, nos deu vida, abriu os nossos olhos, abriu o nosso entendimento. E aqueles, ó Deus, que são transformados pela Tua palavra, aqueles que têm um encontro com o Senhor, têm realmente a vida transformada, Senhor. Que possamos pensar nas nossas atitudes, que possamos pensar em que tipo de cristianismo nós dizemos que temos, que fé é a nossa. Que possamos nessa noite parar diante da nossa vida, aquilo que nós temos produzido, aquilo que tem saído dos nossos lábios, aquilo que tem sido feito no lugar mais reservado da nossa casa, do nosso trabalho, ou seja lá onde for. O que nós temos feito? E se porventura, Senhor, temos vivido aquém daquilo que nós fomos chamados para viver, que o Senhor, por meio do Teu Espírito, nos lapide, nos transforme, nos regenere, Senhor, porque essa é de fato a verdadeira mudança, a verdadeira transformação, a conversão das nossas almas, quando nós mudamos, quando nós somos transformados.
quando nós passamos a produzir frutos que glorificam, que exaltam ao Senhor. Dá força ao teu povo, Pai. Dá força ao teu povo. Desvenda os teus mistérios, desvenda, Senhor, a tua vontade, porque é apenas o teu Espírito quem pode fazer isso. Eu clamo a Ti pelo teu povo aqui. Eu clamo a Ti nessa hora, Deus, por aqueles que nos assistem. Ó Deus, traz a revelação da Tua vontade. Traz o desvendar dos Teus mistérios a esses corações. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.